A paz de Jesus, povo de Deus. Que alegria tê-los conosco. Eu quero convidá-los a assistir e acompanhar conosco a pregação do Miguel com o tema Só Deus Basta. Acompanhem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus. É uma alegria estar novamente aqui no grupo de oração Raio de Luz, para anunciar o Evangelho, para pregar a Boa Nova, para falar com vocês algo extraordinário e maravilhoso. Hoje nós comemoramos o Dia dos Professores, não é isso? Tem professor aqui? Tem um lá, olha lá, quanto aqui. Parabéns, professores. Parabéns a todos nós, professores. Eu também sou professor. Sou professor na UEM, do curso de farmácia e de biomedicina. E já há algum tempo, desde 1990. Então, é uma data que cai bem no dia que a liturgia comemora uma grande mestra, uma grande doutora. Foi proclamada doutora pela Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI, Teresa de Ávila, Teresa de Jesus. Isso que nós acabamos de cantar é um poema de Teresa de Ávila. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Imagina, gente, essas palavras saindo de Teresa, mas mostrando qual tamanho era a fé dessa mulher, para dizer assim: só Deus basta, só Deus basta. E uma palavrinha bem interessante aqui: a paciência tudo alcança, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta. E quando a gente começa a ver essa mulher de fé, a história dessa mulher, ela que reformulou o Carmelo, que criou os frades carmelitas, as carmelitas descalças. Enfim, toda a reforma que ela fez dentro da igreja foi uma grande mística. O que ela queria é que as pessoas voltassem mais para a oração e que tivessem experiência com o Senhor, com Deus. E o que nós viemos fazer num grupo de oração? Se não é buscar o Senhor também e ter uma experiência de Deus em comunidade. É isso que nós buscamos dentro de um grupo de oração. Ter um encontro pessoal com Jesus. Sentir a graça de Deus. Sentir que Deus realmente nos ama. E Ele nos ama. Senão a gente não estaria aqui. Saber que realmente Jesus nos salvou e que deu a vida por cada um de nós. E que não nos deixa sozinhos, mas derrama sobre nós o seu Espírito. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Não somos nada. Meus irmãos, a leitura que nós vamos fazer hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 25 ao 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 25 ao 28. Essa passagem, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma parte da primeira pregação de Pedro. De Pedro, quando, após a morte de Jesus, quando se enche do Espírito Santo, ele que estava reunido com os outros apóstolos no cenáculo, em oração, num cenáculo com Maria, né? Nossa Senhora estava ali presente, e ali em oração, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, os olhos se abrem,
E ele sai, assim como os outros saem, e ele realiza esse primeiro discurso, que converte aqui mais ou menos 3.000 pessoas. 3.000 homens, né? A palavra nos diz. Provavelmente muito mais pessoas, porque, né, no nosso meio sempre as mulheres estão em maior número, sim ou não? Então, se foram 3.000 homens, a gente imagina umas 6.000 mulheres, mais umas 10.000 crianças ali junto, enfim, né? Então, a conversão é em massa. Mas, antes deles receberem o Espírito Santo, eles estavam em oração e provavelmente com medo. Com medo de também sofrerem as mesmas coisas que Jesus sofreu. Somente após a descida do Espírito Santo é que seus olhos se abrem, que a fé se manifesta. E se a gente for perceber na história, a gente vai ver que, logo após a morte de Jesus, muitos desanimaram. Muitos correram, fugiram, se esconderam. Tinha 2 deles que estavam indo para outra cidade, Emaús. Mas Jesus vai ao encontro deles. E conversando com aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, eles não reconhecem Jesus. Eles que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que ouviram o que Jesus falava, eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam o quê? Desanimados. Estavam lamentando a morte. Eles falavam, aquele que nós confiávamos que seria o Messias, que iria nos salvar, ele morreu numa cruz. E Jesus começa a caminhar com eles, a conversar com eles, até que um determinado momento é que eles vão perceber, mas durante toda a viagem eles não percebem que era Jesus que estava com eles. Maria Madalena, também discípula de Jesus, vai até o túmulo no domingo, na manhã da ressurreição. O túmulo está aberto, o túmulo está vazio. Os anjos falam que o Senhor ressuscitou, mas ela não acredita. Ela sai para fora, Jesus está lá fora, e ela está chorando, e Jesus olha para ela e fala assim, por que choras? E ela não reconheceu Jesus, porque provavelmente estava triste, provavelmente ela estava lamentando a morte de Jesus, e ela não conseguiu enxergar Jesus. Meus irmãos, essa mesma situação acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de lamentação ou de murmuração, nós não conseguimos ver as coisas maravilhosas que Deus faz à nossa volta, porque a nossa fé ainda não se abriu ou não se manifestou de tal forma de nós enxergarmos a presença de Deus até mesmo no meio das dificuldades, até mesmo no meio das tribulações. E a diferença de quem acredita para quem não acredita é que geralmente quem não acredita, ele tem sempre o olhar voltado para a dificuldade, para os problemas, para a situação, para a desgraça. Não tem o olhar voltado para o Senhor, para Jesus. Porque quando os olhos se voltam para o Senhor, tudo se abre. E daí a gente pode cantar como Teresa, né? A quem tem Deus, nada falta. A quem tem Deus, nada falta. A palavra que nós vamos ler agora é Pedro falando de Jesus, mas nesse trecho ele usa um salmo de Davi, o salmo número 15, onde no versículo 25, Atos 2, versículo 25, ele fala assim: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Algumas traduções falam assim: eu via sempre o Senhor diante dos meus olhos, né? Diante dos meus olhos, na minha frente, pois Ele está à minha direita, para que eu não vacile.
Alegrou-se por isto o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança. Pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão de tua face. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a tua presença. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Essa palavra nos mostra, no versículo 25, que aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que crê no Senhor, ele sempre vai dizer, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, eu via sempre o Senhor perto de mim. Eu via sempre o Senhor diante de mim. Eu via sempre o Senhor diante dos meus olhos. É o Senhor que está na minha frente. E quando o Senhor está na minha frente, a nossa visão se abre, e a nossa fé se manifesta, e nós conseguimos viver, mesmo nas dificuldades, a alegria que vem do Senhor. E daí a gente pode cantar essa música que nós cantamos aqui no início, de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam, aquele que confia, aquele que acredita no Senhor, ele renova as suas forças todos os dias. Essa música, para mim, ela tem um sentido muito pessoal, porque com essa música, eu me lembro que em 1989, eu fui para São Paulo, e deixei minha família aqui, né? Meus pais, meus irmãos, eu nunca tinha saído de casa, foi a primeira vez, e quando eu fui morar lá em São Paulo, vinha um sentimento de vazio muito grande dentro do meu coração. O que eu estou fazendo nessa cidade? O que eu estou fazendo nesse lugar? Parece que eu não nasci para viver aqui. E sempre que eu saía caminhando, né, a música que me vinha na minha mente era essa: mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças. E eu não sabia, naquele tempo eu não sabia que essa música ela é bíblica, que estava no livro de Isaías 40, que era uma profecia. Mas eu cantava todos os dias essa música de manhã, e realmente o Senhor foi me curando, foi ampliando a minha visão, foi fazendo com que eu acreditasse mais que aquele período era um período de crescimento para a minha vida, e realmente foi um período de transformação, uma experiência nova, que realmente foi transformando todo o meu ser. Mas eu sempre cantava, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Todos os dias de manhã, porque eu tinha certeza que aquele dia passava muito melhor, mais rápido, mais tranquilo, mais alegre, porque eu entregava o meu dia para o Senhor. Essa palavra fala uma outra situação interessante, que no versículo 25 fala, eu via sempre o Senhor perto de mim, ou diante dos meus olhos, pois Ele está à minha... O que fala a palavra? Pois Ele está à minha direita. Por que será a minha direita? A gente começa a pensar, por que a minha direita? Tem alguém canhoto aqui? Né? Os outros são todos o quê? Destros. É isso? Por quê? Porque a maioria das pessoas são destras, certo? A nossa mão que tem mais força, com exceção dos canhotos, é o quê? É a mão direita. Quando você vai cair, o que você faz? Geralmente você joga a mão direita para pegar alguma coisa para você não cair no chão, ou senão você cai sobre ela. Porque a tua mão de amparo, a tua mão que no momento que você está vacilando, ou que você está abalado, como diz a palavra, ou que você vai cair, é a tua mão direita que vai segurar quem?
Quem que está à nossa frente, à nossa direita? O Senhor. Então essa palavra ela vem mostrar assim, quando eu vejo o Senhor, quando eu tenho certeza que Deus caminha comigo, quando eu estou no momento de vacilo, quem que eu agarro? O Senhor. Porque todas as vezes que nós vamos cair e procuramos com a mão direita, se o Senhor está à nossa direita e à nossa frente, é nele que nós nos agarramos. Se alguém está realmente, às vezes, passando mal, às vezes a gente quer ajudar e levar a pessoa, mas é melhor que ela se agarre na gente e nós apenas a conduzamos. Então, geralmente, ela vai usar a mão direita e agarrar no nosso braço esquerdo e vai vir. Com o cego é a mesma coisa. Mas aí, meditando um pouquinho mais, eu vi um teólogo dizendo que esse salmo é de Davi. E Davi sempre via o Senhor como sendo o Senhor dos exércitos. A figura do Senhor dos exércitos é sempre aquele homem que está com a mão direita a lança e a mão esquerda o escudo de proteção. Olha que coisa linda que diz esse salmo então. Se eu estou à direita, se Deus está à minha direita, eu estou à esquerda de Deus. Em todas as vezes que houver um ataque contra mim, o Senhor está o quê? Com o escudo, me protegendo, e eu vou atrás. O Senhor me protege, o Senhor cuida de mim. Então serão tribulações, serão dificuldades, serão várias situações na nossa vida, muitas vezes situações até mesmo de escuridão, situações de decisão. Como é difícil tomar uma decisão, sim ou não? Como é difícil tentar enxergar qual será que é a vontade de Deus para a minha vida nessa situação. Quantas vezes, os alunos, eu dou aula na universidade, chegam no segundo ano e ainda realmente não sabem o curso que ele quer fazer. Por quê? Será que eu vou fazer medicina, direito, educação física, será que eu vou fazer engenharia civil? Daí a gente fala, nossa, quantas áreas totalmente diferentes uma da outra, mas porque é difícil tomar uma decisão, porque essa decisão vai ser muitas vezes para o resto da vida. Ou se não está num namoro, num relacionamento, e daí fica naquela dúvida, será que eu encerro esse namoro, ou será que eu invisto nesse namoro? Será que realmente é a pessoa que Deus quer para mim? Então são situações que acontecem na nossa vida, que nós precisamos acreditar e ter a visão que Deus realmente está nos amparando e nos conduzindo para determinada situação. Será que eu vou ficar nessa casa? Será que eu vou reformar essa casa? Ou se eu vou vender essa casa e comprar um terreno e construir uma nova casa, ou eu vou mudar para um apartamento, ou eu vou sair do apartamento, e fica naquelas indecisões. E aquele que não acredita, ele vai ficar sempre o quê? Remoendo o problema, e não consegue ver as soluções que Deus apresenta para ele. Mas aquele que acredita, aquele que espera, aquele que confia, ele tem suas forças renovadas, e o Senhor abre o caminho, o Senhor mostra o caminho. Meus irmãos, essa direita, esse agarrar no Senhor, esse acreditar no Senhor, é que nos traz a salvação, porque é a fé que nos traz a salvação, é acreditar de coração, não é apenas proclamar com a palavra, com a língua, mas acreditar no coração que Jesus realmente está à minha direita e que conduz a minha vida. E que eu confio realmente que Ele vai levar e conduzir toda a minha história, toda a minha vida. Que eu vou realmente dizer, Deus é bom, mesmo nessa situação que está acontecendo de dificuldades muitas vezes na nossa história, mas Deus é bom e Ele nunca erra. Vocês já ouviram essa historinha? Do Deus é bom e nunca erra? Sim ou não? Sim ou não? Essa história era de um rei e o servo.
Só que vocês têm que me ajudar agora, hein? O rei e o servo, eles sempre caminhavam juntos. Onde o rei ia, o servo ia junto com ele. Tá? Então vocês vão me ajudar, vocês vão falar assim, o servo, quando ele, o rei, quando ele ia pescar, o servo ia, não, fala assim, ia junto. Vamos lá, de novo. Quando o rei ia pescar, o servo ia. Quando o rei ia caçar, o servo ia. Quando o rei ia viajar, o servo ia. Quando o rei ia almoçar, o servo ia? Não. Ia servir o rei. Não ia junto. Ia servir o rei. Mas, meus irmãos, o que essa historinha quer dizer? Em todas as situações, o servo estava junto do rei. Mas o servo era um homem de fé. Em toda situação, ele falava, estava caindo o mundo, estava estragando as coisas. Ele chegava e falava assim, Deus é bom e nunca erra. E ele sempre falava isso para o rei, Deus é bom e nunca erra. O rei ia pescar, não pegava nada, fazia ceva e tudo mais, mas não conseguia peixe, o rei reclamava. Não pesquei nada, aquele rio não está dando nada, aquela lagoa lá já tinha peixe, agora não tem mais. E o servo falava o quê? Deus é bom e nunca erra. O que o servo falava? Deus é bom e nunca erra. O rei ia caçar, ele gostava muito de caçar. Ia caçar, aqueles cachorros saíam correndo, não encontravam nada. Daí o rei voltava bravo, furioso. Perdemos o dia inteiro, gastamos o dia inteiro, ficamos o final de semana aqui e não caçamos nada. E o servo falava o quê? Deus é bom e nunca erra. Um dia, o rei quis ir para a África, fazer um safari, caçar leões. Tá, foi caçar leões. Só que teve um determinado momento que o rei deu de cara com o leão. E o leão pulou para cima dele. Bom, ele foi se defender do leão. E o leão agarrou o dedinho dele aqui, o dedão, né? E comeu o dedão do rei. E os outros chegaram e conseguiram fazer com que o leão se afastasse do rei. Mas o rei começou a reclamar. Eu vim aqui para caçar o leão comeu o meu dedo. E eu perdi aí sangue, e não caço nada e não sei o quê. O que o servo falou para ele? Imagina o que aconteceu com o servo nessa hora. O rei ficou furioso com o servo. Falou assim, guardas, prendam esse homem. Né? Coloquem ele na masmorra. Porque onde já se viu, está gozando a minha cara que eu perdi o meu dedo aqui. Deus é bom e nunca erra. Eu aqui ferido desse jeito. E não sei o quê. E deixou o servo lá preso, passando a pão, a água, apanhou várias vezes e ficou vários anos na prisão. Até que um dia, como ele gostava muito de caçar, novamente ele vai para a África. Só que dessa vez o rei foi preso por uma tribo de canibais. E daí está lá, preparando aquele sopão, né? Aquela água para o rei, para colocar o rei ali dentro. E daí eles começaram e verificaram que o rei não tinha um dedo. Os canibais, para eles comerem o indivíduo, tinha que estar inteiro, perfeito. O que eles fizeram com o rei? Soltaram o rei. Falou, vai embora, né? Você não tem um dedo. O rei foi todo feliz para casa, né? E daí ele se lembrou, Deus é bom e nunca erra. Tragam para mim aquele servo. Tragam para mim aquele servo, aquele que ficou preso aí há 11 anos. Chegou o servo lá todo sujo, esfarrapado, magro. E daí o rei começou a falar assim, então servo, você continua falando que Deus é bom e nunca erra? Ele continua. Mas servo, eu deixei você
11 anos na prisão, passando necessidade, passando fome, e você continua achando que Deus é bom e nunca erra? E daí ele pegou e falou assim: ô rei, você lembra, rei? Quando o senhor ia pescar, eu ia junto. Quando o senhor ia caçar, eu ia junto. Quando o senhor ia viajar, eu ia junto. Quando o senhor ia almoçar, eu ia. Aí aprenderam. Ia servi-lo. Então, se eu fosse junto com o Senhor, e esses canibais me pegassem, pegar no Senhor, eles iam me pegar também. Ia nós dois sermos presos. O Senhor ia, se livrar por causa do não tinha o dedo. E eu ia virar o quê? Comida de canibal. Por isso, Deus é bom e nunca erra. Meus irmãos, Deus é bom e nunca erra. Mesmo nas situações que às vezes estão difíceis, mesmo nas situações que estão complicadas, Deus é bom e nunca erra. Quando a nossa visão é voltada para o Senhor, mesmo ficando 11 anos preso, a nossa fé continua nos mantendo vivos, e a gente consegue ver Jesus à nossa frente, e conduzindo a nossa história, e a gente pode viver como esse servo, com a certeza que realmente Deus está à nossa frente, e que as situações muitas vezes que a gente está passando, às vezes são situações momentâneas, mas que depois a gente vai conseguir enxergar o bem maior que foi. São várias as situações que nós passamos na nossa vida. Às vezes falam assim: agora que você encontrou Jesus, não vai ter mais dificuldade. Mentira, as dificuldades vão vir, as dificuldades vão acontecer, mas nós vamos ter a certeza que Deus está à nossa frente, à nossa direita, e quando a gente vacilar, a gente pode se agarrar a Ele, e dizer como aquele servo, que Deus é bom e nunca erra. A palavra continua dizendo, no versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, o Senhor me faz conduzir a viver o caminho da vida e não da morte, e me encherás de alegria com a tua presença. Se a gente voltar no versículo 26, alegrou-se por isto o meu coração e a minha língua exultou, porque o Senhor me fez conhecer os caminhos da vida. O Senhor é vida plena, vida em abundância. Só Jesus é essa vida plena. Só Jesus é a verdadeira luz, onde nele não há treva alguma, onde quando Ele está presente, a treva sai, e nós podemos ver o caminho a ser seguido através do Senhor. No versículo 27, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Meus irmãos, nós nunca encontraremos a felicidade, a verdadeira alegria, sem fé. Sem fé não há verdadeira felicidade, verdadeira alegria. Sem fé é algo passageiro, mas com fé a alegria é sempre presente na nossa vida, sempre constante em nossa vida. A fé nos ressuscita. Assim como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a menina, filha de Jairo, Lázaro, Jesus ressuscita cada um de nós todos os dias, porque Ele vem renovar as nossas forças, mas os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Quem confia no Senhor pode cantar como Santa Teresa: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Vamos repetir isso? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa,
A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Agora de 2 em 2. Fala para a pessoa que está do teu lado. Nada te perturbe. Nada te amedronte. Tudo passa. A paciência tudo alcança. Tenha paciência, meu irmão. A quem tem Deus nada falta. Só Deus basta. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos um momento. O que tem te perturbado? O que tem te atormentado? Apresenta para o Senhor agora. Porque a música diz que nada me perturba, nada te perturba. Mas muitas vezes essas perturbações do nosso dia a dia, essas inquietações do nosso dia a dia, tem tirado o nosso sossego, tem tirado a nossa paz, tem tirado o nosso olhar que se volta para o Senhor. E muitas vezes nós ficamos olhando para essas perturbações. Apresenta para o Senhor essa inquietação e fala: Jesus, Tu és o Senhor dessa tribulação. Jesus, Tu és o Senhor dessa situação. Jesus, Tu és o Senhor. Reina, Senhor Jesus. Transforma, modifica, transforma todas essas coisas. Traz paz ao meu coração. Eu preciso, Senhor Jesus, sentir a Tua paz. Eu necessito da Tua paz. Eu apresento-Te, Senhor Jesus, tudo isso que tem perturbado a minha vida, Senhor Jesus. Todas as saudades que muitas vezes têm, Senhor Jesus, tocado a minha mente constantemente. Saudade, Senhor, do esposo que se foi. Saudade do pai que se foi, da mãe que se foi, de um filho que se foi. Senhor, isso tem muitas vezes tirado o meu sono, o meu sossego. E somente a fé em Ti é que nos faz descansar, Senhor. Por isso eu entrego a Ti essa situação de saudade, saudade de um amigo que se foi. Sim, Senhor Jesus, eu apresento a Ti. Eu coloco em Tuas mãos essa situação. Eu clamo o Teu socorro, Jesus. Cuida de mim, cuida do meu coração. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Perturbações, Senhor Jesus, quando vai chegando o final do mês, eu não sei se eu vou conseguir pagar essa dívida, as minhas contas. Apresenta para o Senhor agora toda essa perturbação na área financeira. Vai falando: Senhor Jesus, eu clamo a Ti, o vosso socorro, o vosso auxílio. Senhor, multiplica o meu salário, abençoa o meu salário, abençoa, Senhor Jesus, todas as minhas rendas. Eu entrego a Ti, Senhor Jesus, isso que tem muitas vezes tomado conta da minha vida. A dificuldade, Senhor Jesus, e que caminho seguir. Senhor Jesus, eu não sei se eu vou à direita, à esquerda, onde que eu vou, Senhor Jesus. Me conduz, Senhor, conduz os meus passos. Mostra qual é o melhor caminho, a melhor decisão a ser tomada, Senhor Jesus. No meu trabalho, na minha área financeira, na minha área de relacionamento, Senhor Jesus. Enfim, conduz-me, Senhor Jesus. Mostra-me o caminho, Senhor Jesus. Mostra-nos o caminho, Senhor Jesus. Eu convido você a estender seus braços para o Senhor, como se o Senhor pudesse segurar as nossas mãos nesse momento. Eu convido você a cantar, olhando para o Pai, assim como uma criança ergue os braços para o Pai, pedindo como. Que nessa noite nós possamos erguer os nossos braços para o Pai, pedindo consolo, pedindo força e pedindo que Ele venha nos lavar e tirar tudo que nos perturba e nos amedronta. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa.
afirmar, muitas pessoas que foram libertadas do medo. Medo, como ela disse, da timidez, medo de conversar com outras pessoas, medo de ter amigos, medo que às vezes você se sente, você tem medo de ficar sozinho. E essa palavra assim doía no meu coração. É como se que você parece que deposita toda a confiança nas pessoas, mas confia no Senhor, entrega a tua confiança para o Senhor, não tenha medo, o Senhor está curando você e libertando desse medo, você não vai ficar sozinho, o Senhor está diante dos teus olhos, o Senhor está à tua direita, você nunca vai ficar sozinho, nunca vai ficar sozinho. Medos, o Senhor tem libertado situações realmente de medo. Às vezes você se sente, mesmo aqui no grupo de oração, só. Mas você não está só. Olha quanta gente à tua volta. Pode olhar a pessoa que está à direita, à esquerda, na frente, atrás. Eu queria pedir para vocês agora, se puderem se abraçar, né? nem que a gente junte aqui no meio, mas se abraçar uns aos outros. É um momento de cura, é um momento de libertação, em que o Senhor está curando e nos batizando no seu Espírito, como naquele dia no cenáculo, como no cenáculo que deu origem a essa palavra, e que São Pedro ficou tão empolgado que rezou esse Salmo 15, dizendo que o Senhor está conosco, e o Senhor nunca vai nos deixar. Vocês sabiam disso, sim ou não? Vocês sabem por quê? Porque nós temos um Pai, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, que nos ama assim, apaixonadamente, desesperadamente, e que Ele não troca nada, né? Ele quer ficar com você, só com você, e agora Ele quer ficar com você, sentir o teu coração bater, te amar, te amar. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: Deus te ama. Deus te ama. Já vai louvando ao Senhor. Vai falando: Senhor, eu te louvo por esse amor imenso. Solta a tua voz, louva o Senhor. Te louvo, Senhor, pelo meu irmão da direita, pelo meu irmão da esquerda, por cada pessoa que está aqui. Te louvo porque vem nos curando, cura o nosso coração, restaura a nossa alma, restaura a nossa dignidade, de filhos e filhas amados. Nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque não nos deixa sozinhos, porque caminha conosco, porque está conosco, porque está aqui, Jesus, porque está aqui neste grupo de oração, Senhor Jesus, derramando as suas bênçãos, Senhor, porque o céu se rasga neste lugar e derrama bênção sobre nós. Obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, louvado seja. Pega na mão do teu irmão agora, aperta bem a mão dele, até ele dizer ai. Agora nós vamos cantar de novo essa música, mas não vai ser a equipe de música que vai cantar, é você que vai cantar. Você que vai cantar essa música. Nada me perturbe, nada me amedronte. Vamos lá? A gente puxa, né? Poderia cantar uns para os outros. Nada te perturbe, nada te amedronte. Pode ser, né? Pode ser. Daí fica mais fácil. Olhando para o irmão. Nada te amedronte, meu irmão. Tudo passa. A paciência tudo alcança. Pode ser melhor, nada te perturbe. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus,
Quem tem Deus? Quem tem Deus? Quem tem Deus? Só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Louvado seja.